Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre crenças. O poder das suas crenças. Então, vocês já sabem, a gente tem aqui um modelinho com perguntinhas para facilitar e organizar mais o nosso aprendizado. Vamos começar com o básico. Gabi, o que é uma crença? Bom, nem tudo que guia a nossa mente, né, é um reflexo da realidade. Não é porque eu penso, não é porque eu acredito numa coisa que significa que aquela coisa é real. Muita coisa que a gente pensa, na verdade, é baseada em ideias que a gente vai absorvendo e acreditando ao longo do tempo, ao longo da construção da nossa vida, da construção da nossa personalidade, das nossas vivências, dos nossos traumas. Tudo isso vai criando crenças, tá bem? As crenças são as coisas em que a gente acredita e elas moldam a forma como a gente percebe a realidade. Então, uma crença, ela vai sim moldar a sua realidade. Não porque ela muda o exterior, mas porque ela afeta a forma como você enxerga aquilo e, consequentemente, ela afeta a forma como você se comporta em relação àquilo. Para que fique claro, né, desde o início, a gente não considera apenas crenças religiosas, mas tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente pensa, sente, conceitua como ideias, valores, e até mesmo uma visão de mundo, né? Visão sobre a vida, visão sobre relacionamentos. Como que eu vejo determinada coisa? Como que eu vejo um fato? Como que eu vejo um acontecimento? Qual que é a minha percepção sobre aquilo? Então, uma crença é uma firme convicção em alguma coisa, tá bom? E os princípios, né? Os princípios de uma pessoa, os valores de uma pessoa, o código moral de alguma pessoa, geralmente é resultado do conjunto das suas crenças e dos seus valores. Todos nós, sem exceção nenhuma, possuímos crenças. Só que em muitos casos a gente tem dificuldade para reconhecer essas crenças, uma vez que elas nem sempre estão aqui no nosso nível consciente. Essas crenças são responsáveis por comandar e determinar os nossos pensamentos, sentimentos, decisões, ações, felicidade e sucesso. E essas crenças, elas se desenvolvem num processo totalmente individual, totalmente pessoal, interno, mental e emocional. Só que essa formação é intensificada na nossa relação social coletiva, né? Ou seja, quando você está aberto a conceitos de pessoas externas e relevantes para você. Esse processo consolida os seus conceitos e entendimentos sobre a vida. Então, tudo aquilo que você vai vivenciando, né, desde o período que você é criança, né, começa a perceber o mundo, começa a ouvir o que a sociedade diz, o que os seus tutores dizem, o que os seus pais dizem, o que os seus tios dizem, o que amigos dos seus pais falam, o que os professores falam na escola. Isso vai formando o seu programa de crenças, tá bem? Isso vai formando para você toda a sua visão de mundo. E são inúmeras crenças. Algumas a gente até pode ter um pouco mais consciente, mas a grande maior parte está sim no nosso inconsciente. A gente não sabe nem que ela está ali, só que ela está constantemente modificando e projetando a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de se comportar no nosso dia a dia, a nossa forma de se relacionar. Então, tudo que a gente faz é guiado por causa dessas crenças, tá bem? Só que ela também pode acontecer através de experiências que você vive, experiências positivas ou experiências negativas. Vamos supor, uma pessoa que... Uma criança que vê ali um fio, ela vai lá, toca no fio e leva um choque, tá? O que vai acontecer com o cérebro, né, dessa criança? Ela vai associar que tocar num fio leva um choque. Então, quando ela vê um próximo fio, ela não vai mais tocar no fio. Só que a crença, ela funciona meio que numa generalização. Então, para aquela criança, ela vai começar a associar: todo fio que eu tocar, eu vou levar um choque. Então, isso acontece muito com uma criança. Uma criança, ela acaba virando uma generalização de um fato. Vamos trazer isso aqui para um exemplo mais concreto, né? Um relacionamento. Alguém que tem um relacionamento muito ruim, um relacionamento muito traumático, né? Aquilo ali doeu bastante, foi bem intenso, pode ter sido uma traição, pode ter sido, enfim, alguma outra coisa que tenha sido bem traumatizante para aquela pessoa.
Logo, essa pessoa pode associar aquilo ali a um fato generalizante, tá bem? E associar isso a todos os outros relacionamentos. Então, quando ela for ter ou estar próxima de um outro relacionamento, aquilo ali continua dentro dela. Então, ela pode identificar que esse novo relacionamento vai acontecer a mesma coisa, ou que relacionamentos não dão certo, ou que homens não prestam, ou que mulheres não prestam. Isso acontece muito com quem ouve muito isso, né, dos pais, ou quem presenciou na infância, na adolescência, presenciou relacionamentos ruins, relacionamentos abusivos, ou mulheres e homens que talvez se comportavam de uma forma que eles interpretaram como negativa, ou que os pais falaram que era uma forma negativa de se comportar. Então, eles começam a associar isso como uma generalização e eles passam isso para a vida atual como uma verdade absoluta, que todo homem não presta, ou que toda mulher não presta, relacionamento não dá certo. E isso funciona para muitas crenças. Por exemplo, vou dar mais exemplos. Se teu irmão mais velho, irmã mais velha, primos, falavam para você, você não presta, você não vale nada, isso vai ficando tudo dentro de você. Mesmo em níveis lá bem escondidinhos, bem camufladinhos dentro de você, mas que dentro de você está ecoando. Eu não sirvo para nada, eu não vou conseguir fazer nada, eu não tenho jeito para isso, eu não levo jeito para isso, eu não vou conseguir fazer isso, eu tenho dificuldade de aprender. Tudo isso, mesmo que esteja inconsciente, vai vindo para a sua realidade e, por mais que você não lembre, olha, alguém me disse isso na minha infância. Caraca, meu pai me falou isso para mim uma vez. Isso vai ficando ali escondidinho, tá bem no nosso inconsciente, até que vem à tona nas nossas manifestações, nos nossos pensamentos, na nossa parte comportamental, porque afeta. Ou a gente age de alguma forma, ou então a gente fica passivo diante de alguma situação. Como a gente já viu, né, em alguma aula anterior, o ser passivo também está fazendo uma escolha. Então, é assim que uma crença vai atuando, é bem assim que ela vai sendo formada, é assim que uma crença começa a dominar e a moldar a sua realidade. Próxima perguntinha. O que acontece com a pessoa que tem crenças negativas, crenças limitantes? Gente, conforme o tempo passa, a gente tem a tendência a nos agarrar cada vez mais cegamente às nossas crenças. O nosso cérebro, né, ele gosta de poupar energia. Então, uma vez que ele constrói ali um caminho que para ele, naquele momento, é confortável, ele vai sempre querer seguir aquele caminho. Pensar fora da caixinha, sabe? Sair daquela casinha, sair daquela bolha, gasta energia. O nosso cérebro não quer gastar essa energia, ele quer poupar a energia. Então, se a gente não buscar sair da caixinha, sair da bolha e buscar outras formas de pensar, será que isso me faz bem? Será que eu estou indo por um caminho bom? E se eu pensar de outra forma? E se eu acreditar em outra coisa? Se a gente não sair da caixinha, esse caminho criado pelo nosso cérebro, ele vai sempre se intensificando, ele vai sempre se fortalecendo. É o que a gente falou na aula de neuroplasticidade. Isso é também neuroplasticidade. Quanto mais eu fortalecer essa conexão neural, mais intensa ela vai ficar, mais forte ela vai ficar. Então é muito importante que a gente saia da nossa bolha e comece a buscar outras formas de pensar, outras possibilidades. A gente pode trazer para a gente novas crenças, crenças fortalecedoras, crenças que vão ser positivas para a gente. O que vai acontecer é que se a gente, né, continuar seguindo esse caminho das mesmas crenças, de acreditar nas mesmas coisas, a gente vai sempre filtrar o que chega até nós através dessa lente, através da lente das nossas crenças. Então, a nossa interpretação do mundo externo fica comprometida. A gente enxerga o mundo através das lentes das nossas crenças. Ok? E, então, se as nossas crenças forem negativas, o que vai acontecer é que a nossa mente vai sempre complicar a forma como a gente se vê e a forma como a gente vê o mundo. Vai ser tudo sempre ruim, vai ser tudo sempre negativo, vai ser tudo sempre difícil, tá? E assim a gente vai podar sempre as nossas potencialidades e as possibilidades infinitas do mundo que rodeia a gente. A gente não vai enxergar nem as nossas próprias capacidades
e nem as infinitas portas que estão aí à nossa volta, as infinitas possibilidades desse mundo abundante que a gente habita. Isso se dá porque as crenças negativas, elas são uma espécie de desculpa para não fazer o que nós realmente gostaríamos e precisaríamos fazer. Elas nos mantêm na nossa zona de conforto total, o que vai limitar completamente o nosso desenvolvimento pessoal e a conquista dos nossos objetivos. A gente sabe que a zona de conforto é uma farsa. Não é a zona de conforto, é a zona de desconforto. Né? É um conforto ilusório. A pessoa que tem consciência que está na zona de conforto, ela não gosta de estar ali. Então, assim, por que resolveram chamar de conforto se não é um conforto? É um conforto ilusório. É zona de desconforto. Só que a criança, ela vai manter a gente ali. Mesmo que seja de uma forma inconsciente. Tá bem? Mas o que acontece? Obviamente, que se eu começar a mudar as minhas crenças, se eu começar a tentar enxergar o mundo por um novo ângulo, por uma nova perspectiva, significa que eu também vou ter que me comportar de uma forma diferente. Né? Significa que, vou dar um exemplo para vocês entenderem, vou ilustrar aqui o que seria nessa zona de conforto. Vamos supor, eu acredito que eu não tenho capacidade, que eu não sei fazer isso, ou que eu sou muito velha para fazer isso, eu não tenho mais idade, eu não tenho capacidade de aprender coisas novas. Se eu acredito que eu não tenho capacidade de aprender coisas novas, que eu sou muito velha para isso, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que lá, obviamente eu não vou agir. Porque se eu sei que eu não vou conseguir, então por que eu vou me dar ao trabalho de tentar? Então, beleza, eu vou ficar aqui quietinha na minha zoninha de desconforto, tô aqui de boa, tudo certo. Agora, a partir do momento que eu falo assim, cara, quer saber? Não. Eu vou pensar de uma outra forma. Na verdade, eu acho que eu tenho idade, sim. Eu tenho idade, porque se outras pessoas conseguiram, na minha idade, ou, sei lá, mais velhas do que eu, então por que eu não vou conseguir? Se todo mundo consegue aprender coisas novas, por que eu não vou aprender? Se eu já aprendi que quando eu não conheço cidade, eu posso aprender aquilo que eu quiser, então por que eu estou dizendo que eu não vou aprender? Eu vou aprender sim. Mas o que acontece? Quando eu afirmo isso para mim, quando eu começo a acreditar nisso, significa que eu vou ter que agir de outra forma. Então, eu vou ter que sair dessa zoninha de desconforto e vou ter que colocar a mão na massa, vou ter que começar a agir. Conseguiram entender por que uma crença ela acaba sendo uma justificativa, uma desculpa, mesmo que inconsciente, para que a gente se mantenha na nossa zona de conforto, barra desconforto? Então, é tipo isso. Então, às vezes, né, quando a gente para pensar no motivo do insucesso em alguma área da nossa vida, a gente percebe por trás disso alguma atitude, alguma crença que nos travou e não deixou que a gente tomasse as decisões necessárias rumo ao nosso objetivo. Quando eu comecei, eu já contei essa história para vocês, quando eu comecei a gravar vídeos, eu acreditava que eu não era capaz de falar aquilo, que eu não ia conseguir ajudar as pessoas. Eram as minhas crenças naquele momento. E aquilo me travava. Que eu não conseguia me expressar, que eu não me expressava bem, ou que eu era, sei lá, muito solta, né? Vocês já me acompanham, vocês sabem. Eu sou muito solta na minha forma de falar. Eu não tenho aquele padrãozinho, né, de comunicação toda certinha e bonitinha. Não, eu falo de uma forma mais espontânea, mas eu acreditava que aquilo ali não ia funcionar. Obviamente, aquilo me travava. Aquilo me fez, durante, sei lá, uns 2 anos, não gravar vídeo, não publicar vídeo. Então, durante os 2 anos, as minhas crenças me travaram. As minhas crenças não me deixaram tomar as decisões que eu precisava tomar rumo ao meu objetivo. Entendeu? É assim que uma criança vai travando a gente e vai moldando a nossa realidade. Então, a partir do momento que eu mudei as minhas crenças, eu mudei os meus resultados. Eu comecei a alcançar os meus objetivos. Não está fora, está dentro. Quando a gente diz algo do tipo, eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Isso não dá espaço para que a gente melhore, para que a gente aprenda sobre isso. Porque porque por causa disso, significa dizer que onde existe uma crença negativa, vai ter também um pensamento de autossabotagem. Porque você vai estar constantemente se sabotando e constantemente encontrando justificativas para
continuar naquela posição de refém. Refém das crenças, refém dos pensamentos, refém dos condicionamentos, refém de se manter nessa zona ilusória de conforto. Ok? Vamos lá, outra perguntinha. Por que uma crença é necessária? Então, essa aqui é interessante. Então, Gabi, você está falando de que as crenças são tão negativas? As crenças limitantes são negativas. Tá bem? Mas então, por que uma crença é necessária? Gente, conforme o mundo foi evoluindo e as complexidades do universo foram sendo amplamente acessadas e questionadas, nós, seres humanos, sentimos a necessidade de desenvolver crenças para explicar também muitas coisas a partir do que se acredita, baseado no conhecimento que foi acessado até então. Dessa maneira, o nosso cérebro define a formação das crenças para que a gente seja capaz de formular conclusões e compreender o mundo, ter opiniões, decidir sobre a nossa vida e evoluir. Assim, o nosso conjunto de crenças reflete diariamente em nossas ações e, consequentemente, nos nossos resultados. Então, as crenças não são de todo negativas. Não é ruim ter crença. Não é ruim ter crença. As crenças, elas vão existir para organizar o nosso mundo interior, para que a gente consiga, através dessa nossa visão de mundo, também interpretar aquilo que está fora. Então, as crenças negativas são as crenças limitantes, mas a gente também tem as crenças fortalecedoras, que vão afetar, como vocês já entenderam, o nosso comportamento e vão trazer, então, resultados positivos para a nossa vida. Gabi, então, o que acontece? O que acontece quando a gente tem crenças positivas? Bom, como você já entendeu, as nossas crenças afetam diretamente na nossa tomada de decisão e, portanto, os nossos resultados, é interessante perceber se as crenças que nos impulsionam são, então, crenças positivas. As crenças positivas, gente, são ideias que possuem a função de empoderar. Elas te fortalecem, elas te colocam no comando. Elas fazem com que você veja o mundo por lentes positivas. Então, você vê coisas, pessoas e o mundo com mais otimismo. Isso nos leva a alcançar mais rapidamente nossos sonhos, as nossas metas, porque a gente sabe que a gente é capaz, a gente sabe que a gente merece coisas boas, a gente sabe que a gente merece também a prosperidade. Então, dessa forma, a nossa mente pode ser uma poderosa fonte de motivação, dependendo do conjunto de crenças que você tem e que você fortalece diariamente. Que é uma escolha. A gente já tem visto aqui nessas aulas. Onde você foca, onde você direciona a sua energia, é uma escolha. Aquilo que você direciona a sua energia cresce, se expande. A neuroplasticidade vai fortalecer esse caminho neural. Então, quanto mais você pratica aquilo, mais esse caminho neural fica fortalecido. Então, quanto mais você buscar ter crenças fortalecedoras, ter crenças positivas e reafirmar constantemente para você essas crenças, mais parte de você elas vão fazer. Outra perguntinha, então. Gabi, conte uma história pessoal sobre as suas próprias crenças. Bom, como eu já tinha falado, as crenças elas acabam influenciando a nossa realidade porque elas afetam a forma como a gente se comporta. Logo, se eu acredito numa determinada coisa, eu vou me comportar com base nisso. Logo, eu vou colher os resultados das minhas ações. Então, é o que eu falei. Foi a historinha que eu estava contando para vocês. Quando eu tinha ali 24 anos, 23, 24 anos, e eu comecei, de fato, esse trabalho de me mostrar mais, mostrar o que eu fazia, falar, me expressar, ajudar as pessoas. Eu tinha muitas crenças. Muitas crenças. Aquela, de colocar meu rosto, de fazer vídeos, de me expressar, era apenas uma delas. Eu pensava muito que não ia dar certo. Não ia dar certo porque esse mercado que eu atuo estava muito saturado. Já tinha muita gente fazendo isso, muita gente falando sobre os mesmos temas, muita gente falando sobre crenças, falando sobre pensamentos, falando sobre meditação. Muita gente já ajudando as pessoas. Então, as minhas crenças eram nesse sentido. Como é que eu ia conseguir
ser mais uma? Como é que eu ia conseguir ser diferente, fazer diferença? Como é que as pessoas iam me encontrar nesse mercado saturado? Eu não acreditava que isso pudesse dar certo. Então, fazendo, né, um trabalho interno de crenças, eu comecei a mudar os meus pensamentos sobre isso. Eu simplesmente pensei assim, cara, eu não quero pensar dessa forma. Eu quero acreditar que é possível. Então, eu comecei a acreditar que era possível. Eu comecei a mudar a minha linha de pensamentos. Comecei a reafirmar para mim. Eu comecei a buscar embasamento de que sim, pode dar certo. Eu comecei a buscar provas de que sim, pode dar certo. Né? Não existe essa saturação. Essa saturação é uma ilusão. Se tem muita gente já falando sobre esses temas, essa era a minha linha de raciocínio, tá? Se tem muita gente falando sobre esses temas, é porque as pessoas precisam cada vez mais e mais. É por isso que tem muita gente, porque as pessoas precisam. Logo, eu teria sim espaço para estar ali ajudando as pessoas. E pensar dessa forma, dia após dia, após dia, após dia, mudou completamente o meu comportamento. Quando eu acreditava, né, que não ia dar certo, eu não me mostrava como eu deveria, como eu podia. Quando eu mudei as minhas crenças sobre isso, eu mudei a minha forma de me comportar. E assim, um novo mundo de possibilidades se abriu para mim e eu consegui me encaixar nesse mercado e ter os resultados que eu estava buscando. Entenderam? Estou acompanhando. Gabi, como fazer para identificar e modificar crenças? Como a gente viu, as nossas crenças, elas são adquiridas ao longo da nossa história de vida e dos nossos aprendizados, né? Do que a gente experiencia, do que a gente ouve, do que ensinam pra gente, do que a sociedade está falando pra gente. E, justamente por isso, elas não são imutáveis. Pelo contrário, elas podem sim sofrer mudanças com o tempo. Essa mudança pode ser voluntária ou não. Mas a verdade é que quando se trata de uma crença negativa, é possível e é necessário mudar. É necessário mudar. Quando você identifica que você tem ali uma crença negativa em ação, uma crença limitante que está afetando o tempo inteiro o seu comportamento e os seus resultados, você tem a obrigação com você mesmo de mudar essa crença. Em primeiro lugar, você tem que entender que você não vai viver sem crenças, tá bem? Elas são importantes para moldar a nossa maneira de enxergar e agir diante do mundo. Então, dessa forma, o caminho mais fiel para que essa mudança aconteça é entender que você pode substituir a crença negativa por uma positiva. Então, vamos lá. Eu separei aqui alguns passos que você deve percorrer na busca por essa mudança. Lembrando que é um caminho contínuo, é um caminho diário, é um processo. No início vai gerar ali uma resistência, tá bem? Você tem que ser persistente nesse caminho. Passo número 1, autoconhecimento. O primeiro passo não podia nem ser outro. Tudo começa no autoconhecimento. Sem buscar o autoconhecimento, a gente não tem nem como saber identificar a crença, muito menos compreender o mal que algumas crenças nos causam e o que é de fato necessário mudar. A gente tem que se conhecer para se transformar. Eu não tenho como transformar aquilo que eu não estou vendo. Então, o primeiro passo é se conhecer, é olhar para dentro, é buscar essa autorreflexão, é ficar o dia inteiro se questionando. E se fosse diferente? Será que isso pertence realmente a mim? Será que essa é a crença que eu quero ter? Eu quero realmente acreditar que eu vivo num mundo sem oportunidades? Você escolhe aquilo que você acredita. Não é porque você pensa que é a realidade pode ser outra, né? A gente sabe, a gente vive num mundo que tem dificuldades, mas também tem muitas coisas positivas. Enquanto muitas pessoas não enxergam oportunidades, outras é só o que eles veem. Oportunidades o tempo inteiro. Tudo depende da forma como você pensa, a forma como você vê o mundo, a forma como você se posiciona diante do mundo e a forma como você age nesse mundo, tá bom? É um processo, não é da noite pro dia, tá bom? Passo número 2. Identificar a crença negativa. Primeiro, a gente tem que identificar a crença negativa que está limitando a gente em alguma situação.
Muitas vezes a gente pratica ações de forma automática, total no piloto automático. Isso dificulta na identificação dessa ideia que está impedindo a gente de crescer, né, de alcançar os nossos objetivos. Pense sempre, né, pegue esse hábito de se questionar antes de tomar uma decisão. Pensa o porquê de você estar tomando uma decisão. Se antecipa. Antes de você tomar essa decisão, você pensa, ok, mas o que eu estou pensando antes disso? O que está originando isso? Tá bom? Eu realmente queria estar fazendo isso? O que está me levando a agir dessa forma? Esse processo, né, de autoquestionamento e autorreflexão é também uma prática. No início pode parecer meio forçado ficar se fazendo essas perguntas, ou você pode não saber de fato o que se perguntar. Mas quando você começa a praticar, você vai ver que as perguntas vão vir para você de forma automática. Até isso vai virar um processo automático para você. É importante praticar, toda prática tem um começo, e esse começo pode ser agorinha mesmo. Passo número 3. Encontrar a causa dessa crença. Gente, a gente tem que descobrir em quais momentos da nossa vida essa crença foi desencadeada. Podem ser acontecimentos da infância, da adolescência ou experiências negativas que levou a gente a tirar conclusões equivocadas a respeito, né, de nós mesmos ou do mundo. Conclusões de generalizações, se foi algum acontecimento traumático, se foi alguma coisa que alguma pessoa falou pra gente, se é alguma coisa que a sociedade tá impondo como padrão, tá bom? Faz aí esse esforço para buscar onde é que isso começou. Que eu te garanto, não foi em você que começou. Não surgiu da sua essência. Não surgiu do seu interior. Isso foi colocado. E você captou, e você foi guardando, e você foi fortalecendo ao longo do tempo. Tá bom? Isso ou foi dito, ensinado, aprendido, ou você viveu, teve essa experiência, presenciou, alguma coisa desse tipo aconteceu. Então, encontre a causa, tá bom? Assim, vai ser possível entender as emoções que estão associadas à crença e que estão impedindo que você alcance os seus objetivos. Passo número 4. Número 4. Substituir a crença negativa por uma crença positiva. Uma vez que você, né, já identificou qual é a crença negativa, qual é a sua origem, você vai começar a traçar maneiras diferentes para agir em busca da mudança que você quer. Pega um papel e escreve qual que é a sua crença negativa. Coloca isso na tua frente, materializa esse pensamento. Coloca e escreve. Qual que é a sua crença negativa? Coloca a origem dessa crença e coloca a nova crença que vai substituir. É simples criar uma nova crença. Vamos supor, se você pensa, se sua crença é eu não sou capaz. Então, a sua nova crença vai ser eu sou capaz. Eu tenho total capacidade de fazer isso. Né? Eu sou muito velho para isso. Eu tenho idade para fazer isso. É possível alcançar e concretizar isso na minha idade. Tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre crenças relacionadas ao dinheiro, porque são crenças muito comuns. Dinheiro é a raiz de todo mal. Pessoas ricas não vão para o céu. Né? Pessoas ricas são más. Tudo isso está, olha, afastando da gente o dinheiro, afastando da gente a prosperidade. Porque, obviamente, ninguém vive de luz. A nossa moeda aqui desse plano da Terra é o dinheiro, e a gente tem que saber lidar com o dinheiro. Tá tudo bem lidar com o dinheiro. O dinheiro é uma energia neutra. O dinheiro não é nem bom nem mal, ele é neutro. Ele vai amplificar aquilo que está dentro de cada um. É a pessoa que vai significar o dinheiro. O dinheiro é uma energia neutra. Então, eu não tenho como afirmar que o dinheiro é mal. Que pessoas ricas não vão para o céu. Se é uma crença inconsciente, na maioria das vezes é uma crença inconsciente, a gente pode lembrar, né, o que os nossos pais falavam para a gente em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, em relação a ganhar o próprio sustento. Muitas crenças vão ficando no inconsciente. Então, obviamente que a gente quer ter um bom salário, a gente quer ter um bom retorno financeiro, e a gente está lá buscando esse retorno financeiro. Porém, se no teu inconsciente você tem ali uma crença atuando em cima dessa questão do dinheiro,
vai ter uma incoerência dentro de você, vai ter uma resistência muito grande dentro de você. Quando aparecer uma oportunidade que pode te dar mais dinheiro, quando aparecer alguma coisa que vai ali ter uma possibilidade de trazer um retorno maior, por mais que você queira avançar naquela direção, porque obviamente todo mundo quer, né, viver, ter mais qualidade de vida também com dinheiro, vai ter essa resistência causada por uma crença, vai fazer com que você queira ir para frente e ela vai estar te puxando para trás. E aquilo ali nunca vai dar certo. Então, assim, busquem muito se vocês têm aí crenças negativas, visões negativas sobre o dinheiro, sobre pessoas ricas, ok? Passo número 5. Fazer da nova crença um hábito. Prática, neuroplasticidade, afirmações positivas. A nova crença se torna um hábito a partir do momento em que você começa a usar esse novo pensamento diariamente. Vou repetir. A nova crença se torna um hábito a partir do momento em que começamos a usar esse novo pensamento diariamente. Você acreditará nisso e não vai mais ficar racionalizando. E assim, isso vai se tornar a sua realidade. Gabi, então por isso que eu tenho que ficar fazendo afirmações positivas todos os dias? Sim, exatamente. É isso que uma afirmação positiva faz para você. O que eu mais ouço de alunos, né, do pessoal que pratica as afirmações do dia que eu publico, né, todos os dias, é isso. Gabi, no início é um pouco forçado. Tô fazendo certo? Tá! Claro que no início vai ser forçado. Se é um novo pensamento que você está trazendo para você, tá gerando ali uma super resistência dentro de você. Tua mente está criando resistência. Teu corpo está criando resistência. As tuas emoções estão fazendo assim, opa, peraí. Você está mexendo aqui em muita coisa. Calma. Vai com calma. E aí você começa a fazer aquilo diariamente. Depois de uma semana, 2 semanas, aquilo ali já começa a fazer sentido para você. Aquilo ali está entrando no seu organismo. Está entrando, penetrando as camadas mais profundas da sua mente. E de repente começa a ficar uma coisa tão fluida, tão natural, tão espontânea, porque você começa a ser aquilo. Você começa a acreditar naquilo. Então não tem necessidade de racionalizar. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que eu acredito nisso? Não, virou uma crença, pronto. Através também da neuroplasticidade, que a gente já aprendeu anteriormente. Cria-se uma nova conexão neural, ou então uma conexão neural já existente é fortalecida cada vez mais. É um caminho. Imagina um lugar com um monte de mato. Um monte de mato. Aí, de repente, você constrói ali um caminho. E aí você começa a pegar sempre aquele caminho. É isso. É basicamente isso. Então, aquele caminho vai sempre ficar cada vez mais limpo para você passar. É mais ou menos isso. Tá bom? Entenderam os 5 passos? Bom, para finalizar, então, tem aqui mais uma perguntinha, que é se está um caso de superação, né? Entre os meus alunos, o pessoal que acompanha também. Então, eu quero falar desse caso do dinheiro também, porque são crenças muito recorrentes. Gente, só tenho que pegar aqui para... Senão meu computador vai desligar. Peraí. Foi. Então, gente, assim, eu tenho muitos casos, né? Eu não vou citar um, porque eu tenho muitos casos de muitos alunos que viviam com crenças em relação ao dinheiro, porque são muito comuns. Dinheiro não nasce em árvore. Pessoas boas, pessoas ricas não vão para o céu. Em grande parte, né, dos casos, isso são coisas que os nossos pais falavam para a gente. Então, assim, eu tenho muitos alunos que começaram com essas crenças e depois, em alguns dos cursos, né, principalmente no Equilíbrio que a gente tem um trabalho realmente de crenças, elas começam a perceber que, caraca, então é por isso que sempre que me aparece uma oportunidade, alguma coisa acontece. Ou eu não sigo em frente naquele projeto, ou eu nego alguma possibilidade, né, ou eu digo ali algum não para alguma coisa que poderia ser boa, ou eu não tenho um fluxo de prosperidade, um fluxo de abundância na minha vida, ou eu realmente não estou sabendo enxergar
possibilidades, não estou nem sabendo ver coisas que eu posso fazer para ganhar dinheiro. Então, aconteceu com alguns alunos de, uma vez que eles começaram a mudar crenças, eles começaram a ter ideias de projetos, ter ideias de coisas que eles podiam fazer, ter ideias de como monetizar, como que eles podem trazer mais dinheiro. Alunos que receberam propostas, que na verdade eles já recebiam, né, propostas de emprego ou propostas para fazer um outro projeto, entrar em alguma outra possibilidade, propostas que eles antes tinham recusado, por algum motivo que travava, algum medo, né, algum receio que afetava ali o comportamento, e que depois, quando eles começaram a perceber essas crenças, eles começaram a dizer sim para esses projetos, a dizer sim para essas possibilidades, e tudo isso começou na modificação de crenças, né? Eu tenho um caso de uma aluna que vivia naquelas crenças de que... Isso é interessante falar, gente, porque tem muitas crenças que são ditados populares. Ou ditados populares, ou coisas que a sociedade coloca pra gente, tá? Por exemplo, aquele conceito de que toda sogra é má, ou toda sogra é chata, ou toda sogra, né? Aquele problema que a gente sabe que as pessoas têm com sogra, né? Na verdade, isso é quase como um conceito coletivo. Não precisa ser a realidade, só que está impregnado na sociedade. E ela tinha muito isso da sogra dela. Que a sogra dela era má, que a sogra dela pentelhava ela o tempo inteiro, só fazia as coisas para irritar ela, que ela tinha um péssimo relacionamento. Aí eu comecei a buscar, né, dentro dela, dentro dessa minha aluna, o quão real era realmente aquilo. Se ela estava fazendo uma generalização e projetando na sogra dela, ou se aquilo era realmente uma realidade. Pouco a pouco, ela começou a alterar o próprio comportamento, tá? Ela alterou o próprio comportamento, porque a gente não muda fora, a gente muda dentro. Ela começou a mudar o próprio comportamento. Ela começou a agir de forma diferente, ela começou a ser de forma diferente. E a sogra mudou também completamente, ela mudou da água para o vinho. De repente, a sogra dela era a melhor sogra do mundo. Então, assim, tudo começa dentro da gente, tudo começa na nossa mente. E a nossa mente tem aí uma série de fatores que a gente tem que saber olhar para dentro e fazer uma divisão. O que presta, o que não presta. O que está me ajudando, o que está me atrapalhando. O que faz sentido manter e o que não faz sentido nenhum estar dentro de mim, estar na minha vida. E esse é um processo constante, um processo diário que a gente tem que fazer. Tá bom? É um processo diário de superação, de busca interna, de evolução, de autoaprimoramento. E é um trabalho de crenças constante, porque a gente está o tempo inteiro assimilando informações, guardando essas informações em várias caixinhas dentro da nossa mente. Então, a gente pode dizer que hoje, nesse momento que você está vivendo, você pode estar aí construindo e fortalecendo crenças. Agora, quais são essas crenças que você está fortalecendo? Principalmente agora, nesse período que a gente está vivendo. Quais são as crenças que você está fortalecendo? Quais são as crenças que você deveria criar e fortalecer para você? Ok? Queridos, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante, assimilado bastante informação. Vocês sabem, né? A aula fica gravada, então vocês podem rever, vocês podem enviar link para quem quiser também, quem vocês conhecerem. E é isso, gratidão pela presença, a gente se vê na próxima aula. Beijo enorme para vocês. Quem não tiver no grupo do Telegram, entrem, tá? Acessem, porque no grupo do Telegram a gente também passa resumo, a gente passa resumo em PDF, enquetezinhas, então quem não está lá no grupo, acesse o nosso grupo. Beijo enorme, se cuidem, fiquem bem. Tchau, tchau.